nunca falta é o centro. É Jesus e a palavra dele sendo ministrada. É verdade, isso mostra algo que é muito lindo na nossa igreja, que tem lugar para todos, para todas as idades, tem rede para todos e tem pessoas de todos os estilos, de todos os tipos. Você deu o exemplo da Feijuca, houve um louvor com pagode gospel. Exato. E na rede de homens houve um louvor de rock. Verdade. Então é para todas as pessoas, para todas as idades. Venha fazer parte dessa família. Ontem foi o Iba Music que fez o louvor, foi uma bênção e foi um encontro extraordinário. Exatamente isso, né? E quando a gente fala assim de redes, quando fala de adoração, a gente fala que a gente está na presença do Senhor, porque nós adoramos a um Deus com todos os ritmos e com todas as pessoas, sempre pensando na unidade. Gente, aqui na nossa casa tem espaço para todo mundo, né, Dani? É isso mesmo. Talvez você esteja assistindo e pensando, mas eu não conheço essa igreja, eu não conheço ninguém, eu nunca fui. Talvez você esteja chegando agora. Talvez você esteja afastado, são diversas situações, talvez você não saiba direito como funciona. Isso, e eu venho aqui, ó, e você pode vir como você está. Gente, na situação que você está, aqui é o lugar para você ser recebido, aqui é o lugar para você ser acolhido, aqui você não precisa chegar pronto, você não precisa conhecer todo mundo, mas você precisa o quê? Dar o primeiro passo, se dispor a vir. Dani, aonde que a gente está localizado? É bem pertinho aqui em Campinas, numa das avenidas principais, Avenida das Amoreiras, 3.370, Campinas, São Paulo. Exatamente, a localização é excelente para você que vem de ônibus, para você que vem de carro. Esse é o momento. E essa casa também pode ser a sua casa. E falando em trazer pessoas para perto, domingo está chegando algo muito especial, no dia 30 de agosto, culto do amigo, às 10 horas e às 18h30. Isso não é um aviso. Já vai pensando aí, já pensou? Já vai pensando em alguém que você pode chamar, algum amigo, algum familiar, algum colega, alguém que está precisando de um recomeço, alguém que está afastado. Domingo o pastor Rafael trouxe uma palavra poderosa, me marcou muito, chamou, e olha que eu sou crente há muito tempo. Ele falou sobre o último dia antes do fim. E aquilo foi tremendo. Então é para ontem, é urgente que você traga alguém que você ama aqui para o culto do amigo. É, gente, olha que palavra poderosa, né, que a gente teve nesse domingo. E às vezes a pessoa está esperando justamente o seu convite. Você já parou para pensar que tem alguém esperando um movimento seu, um passo seu? Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pessoalmente, alguém que está no seu trabalho, né? Alguém que está, assim, precisando do seu vizinho, né, Dani? Quantas pessoas você conhece que você pode proporcionar esse convite de vir até a igreja? Uma igreja que te acolhe, que recebe, que leva as pessoas perto para Jesus, né? E quando a gente fala de unidade, a gente fala de redes, né? E eu quero falar um pouquinho da rede de mulheres. E se ontem a gente teve o encontro dos homens aqui na Iba, essa igreja também tem um time de mulheres. Sim, mulheres fortes! Mulheres fortes, que está sempre em movimento. E quando a gente fala que está sempre em movimento, a gente já tem mais um passo aí com as mulheres. O RIA. O RIA, Dani, é o Retiro e Inundação das Águas Rede Mulheres. É para você que já é membro da IBA, está se aproximando aí, ó, essa data maravilhosa, ainda dá tempo de você garantir a sua vaga. Então, Mulheres da IBA vai acontecer no dia 18, 19 e 20 de setembro. Já está aí, ó, quase menos de um mês, né? Que vai acontecer lá na Casa do Oleiro. Então você pode ir lá na nossa central e fazer a sua inscrição. Gente, vai ser um momento de conexão, vai ser um momento de fortalecimento e comunhão. Aqui eu quero dar uma pausa quando eu falo de comunhão, porque mulher gosta do quê, Dani? De conversar, né? É verdade. Pensa, mulheres, que momento maravilhoso vai ser esse de comunhão, conversar com a sua amiga, falar sobre Jesus, tá nesse momento precioso, né? E é somente para membros, então eu gosto sempre de reforçar isso. Então, mulher, acompanha a rede Mulheres e fica ligada em tudo que está acontecendo aqui na rede de mulheres. Exatamente. Se você é mulher e ainda não está conectada à rede de mulheres, fica ligada porque tem muita coisa boa acontecendo.
Realmente, a mulherada que não para e tem algo muito especial chegando. Porque se a gente gosta das coisas acontecendo, a gente gosta de várias coisas acontecendo. E o que está chegando? A nossa Conferência de Mulheres aqui na IBA. Gente, vai ser no dia 2 e 3 de outubro. Dani, me fala uma coisa. Por que você acha que as mulheres deveriam vir para a conferência? Ou seja, por que elas não podem perder de jeito nenhum de estar aqui em outubro? Porque eu posso falar com propriedade que Deus ele vai trabalhando em cada uma de nós, antes mesmo do evento acontecer. Tem um time todo preparado em oração, em serviço, preparando tudo com muito carinho, pensando em você, mulher. Já está disponível para você fazer sua inscrição na central de atendimento. Não perca, ainda tem vaga. Faça a sua inscrição e venha participar. É isso aí, guarde essa data e faça a sua inscrição. Traga uma amiga, uma não, 2, 3, 4, porque eu sei, mulherada, que você tem um monte de amiga e você não pode deixar essa data passar. Dias 2 e 3 de outubro, a Conferência de Mulheres está imperdível. Gente, as convidadas são mais que especiais, essas convidadas que vão estar aqui na Conferência de Mulheres. E a gente que gosta de contar, conta pra gente, Dani, quem são essas convidadas preciosas que estarão aqui conosco? Tem um time poderoso, de mulheres poderosas, ungidas, cheia do óleo. Raquel Lima, Camila Barros, Helena Tanuri, Rebeca Carvalho, Thaís Portela e a nossa queridíssima evangelista Liz Borges. Será que a Heleninha vai vir? Falando nisso, a Liz deve estar nos assistindo de casa. Um beijo especial para você e para a Helena. Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu li um post dela, fiquei emocionada, que ela falou que foi a melhor semana da vida dela. Foi tão lindo, que Deus abençoe. E a conferência está chegando, né? Dá gente, tempo vai ser ainda. Maravilhosa, não tem como você deixar de vir. Vai ser um tempo precioso, mulheres juntas, fortalecimento, propósito, comunhão e palavra. E antes de eu terminar de falar das mulheres, eu quero falar que quando você vir para essa conferência, essa igreja está preparada para receber você. Essa igreja tem cantina, tem estacionamento fechado e seguro. É uma excelente localização, então você não precisa ter medo de vir dirigindo, porque eu sei que esse é um receio das mulheres, né, Dani? Será que vai ter alguma coisa para comer? Será que tem onde eu guardar meu carro? Tem sim, e os homens vão estar dando todo o suporte, então você pode vir com segurança. E se tem uma coisa que a gente precisa deixar aqui para vocês, é que além de assistir essa live da terça, faça um esforço para você estar conosco na Terça Move. Eu sei que hoje está chovendo, mas como a Jana falou, nós temos estacionamento coberto aqui na igreja, o que facilita. Nós temos o Crescendo com Cristo para receber as nossas crianças. Então venha para cá, venha para cá. Só tá perdoada a Liz, né? A Val, que estão com os nenéns em casa, com o Davizinho, com a Helena. Liz e Val, se bobear, ela fala para vocês virem também, viu? Os demais precisam estar aqui conosco em comunhão, porque é diferente, né? É verdade. De quem está presencial aqui. Então venha como você está. Não espere ter uma vida perfeita para vir para a igreja. Exatamente. Outra, não espere conhecer alguém. Aliás, se você está pensando assim, ai, Jana, mas eu não conheço ninguém, né? Como que eu faço? Aqui, ó, prazer, Janaína, Daniela. Agora venha. Você conhece, pode nos procurar. O importante é você vir, né, Dani? Por que é importante Exatamente, porque tem coisas que Deus faz quando a gente está junto, quando a gente está em movimento. E lembrando, nós estamos localizados na Avenida das Amoreiras, 3.370, na frente do ponto de ônibus, a localização excelente. Chama alguém para vir com você. Se ainda você consegue, mora em Campinas, dá tempo de chegar. É um culto super dinâmico, todo preparado para você. Tem um maior tempo de louvor, tem uma palavra mais curta, termina um pouquinho antes, aí dá para você descansar e trabalhar no dia seguinte. Dá tempo de você chegar ainda, vem para cá. Mas se você não consegue vir, tudo bem. Terça-feira que vem eu te espero. E hoje fica conosco até o final dessa live para ouvir uma palavra poderosa. É, gente, ó, e não vai embora agora não, porque muita coisa poderosa vai acontecer. Se você tá em casa, porventura vai assistir o culto online, não vai embora, fica aqui com a gente, né, Dani? Isso mesmo,
Daqui a pouco, como eu disse, começa a palavra, pega a sua Bíblia. Se você está em casa, se organiza para acompanhar. Se você está vindo, já vem vindo, se preparando, já vem glorificando, já vem cantando. Exatamente, ó, a gente já consegue ouvir o louvor se preparando, então afasta. Se tem mesinha no centro assim da sala, afasta, que daqui a pouco o fogo vai cair aí na sua casa. E a gente não quer que só você assista, né? A gente quer que você participe, né, Dani? Exatamente. Não só a gente quer que você viva, que você seja um culto. Nós estamos numa série de mensagens com o tema Retorne à sua vida. E tem sido muito abençoado para as nossas vidas, né? Eu falo que a Terça Move, ela é um empurrão para a nossa semana. O mundo pode estar conturbado, mas o Senhor, ele tem a direção, ele tem aquela paz que excede todo o entendimento. Vem viver isso com a gente. Exatamente isso. E nós estamos como? Confiando naquele que escreve os nossos dias. Vem viver, gente, o extraordinário, né? A terça é aquele momento em que a gente quer receber você, a gente quer estar aqui com você, é momento de louvor, é uma palavra bem cirúrgica, é uma palavra bem assertiva e é um momento, igual a Dani diz, revigora, gente, revigora. E quando você chega aqui na Terça Move, a gente já tem o Crescendo com Cristo. Você que vem com filho, você pode deixar o seu filho aqui, você vai fazer a sua credencial, você vai pegar a etiqueta, tem salas para todas as idades, até 12 anos. Então, seu filho também vai ser ministrado, né? Para que você também consiga ser ministrado. E a terça é isso. A terça é para a gente estar aqui em comunhão. Não fique em casa. Vem para cá. Então, vale lembrar, Terça Move, todas as terças-feiras, às 19h30. Isso mesmo, isso mesmo. Se você está chegando agora, pega o seu caderninho e já anota aí as próximas programações. Culto do Amigo, domingo agora, dia 30 de agosto. Dani, mas peraí, vamos parar um pouquinho de novo aqui no Culto do Amigo. 30 de agosto é domingo. Gente, uma observação. Eu faço aniversário sábado, tá? Então eu recebo os parabéns no domingo dos meus amigos que vão vir. Mas quando a gente fala para convidar um amigo, que amigo que vem assim na sua cabeça? A gente chama aqueles que conhecem a Jesus, mas a gente também quer chamar aqueles que não conhecem a Jesus, para que ele tenha a oportunidade de estar junto com você sendo ministrado. Então é um culto que está sendo preparado para isso, né, Dani? Para pessoas que não conhecem a Jesus, mas também para você chamar aquelas pessoas que você sente no seu coração. Então não fica inibido. Nas nossas redes sociais já está sendo startado aí os convites. Você pode pegar esse convite, você pode compartilhar em todos os locais que você frequenta, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, né? Meu filho tem 9 anos, ele já pediu o convite. No domingo foi entregue o convite físico. Então ele vai entregar para os amiguinhos dele na escola. Então isso é importante, né? Você ter esse conceito de amigo, você quer ter próximo para apresentar Jesus para esse amigo. E se esse amigo já conhece Jesus, é tão gostoso estar aqui com os nossos amigos, né? Exatamente, Jana. Eu convidei todo o pessoal do meu time, lá do meu trabalho, e estou na fé que eles vão vir, já estou intercedendo, e será um momento muito especial. Teremos 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 18h30. Você pode escolher, ver com o seu amigo qual que fica melhor. Você que é da casa, eu te aconselho a vir nos 2 cultos. Porque vai que um amigo resolve aparecer, né? Aí você já está aqui para recebê-lo. E vamos passar algumas datas. A Conferência de Mulheres, então, dias 2 e 3 de outubro, aqui na sede. E antes da conferência, temos das mulheres, RIA. Verdade, RIA. Renovação das Águas, 18, 19 e 20 de setembro, na Casa do Oleiro. Mulheres, membros da IBA, anota essa data. Então você pode observar que todos os meses tem programação. Exatamente. Quase todos os finais de semana também. Então, também temos o Face a Face com Deus. Eu irei nesse Face a Face, que acontece também na Casa do Oleiro, dos dias 16 a 18 de outubro. Ainda dá tempo de fazer a inscrição. E esse Face a Face é para quem é membro da igreja e também para quem é de fora. Você pode convidar alguém que você sabe que precisa de um encontro face a face com Deus. É algo muito importante e é algo profundo. Eu não sei muita coisa, mas quando eu falo assim para os irmãos, eu nunca fui no face a face, a reação é como se eu tivesse cometido um crime. Então, é muito especial. Vem para cá.
Exatamente isso, né? E aqui na IBA nós temos um delicioso café, a nossa livraria, a IBA nós temos IBA Restaurando Sonhos, né? Que acolhe pessoas com família, com vícios. Nós temos também a rede Terceira Idade, rede de homens, empreendedores, casais. E nós esperamos você às 19h30 aqui na IBA e você fique conectado. Isso mesmo, estamos na Terça Move, eu sou a Dani. E eu sou a Jana. E até breve, que Deus abençoe a sua noite. Nosso Deus, terça-feira, 7h30, nossa Terça Move, começando nessa noite. Eu te convido a fechar os seus olhos na presença do Senhor nosso Deus. Vamos falar com Ele, aí onde você está agora, da sua forma, da sua maneira. Fale com Deus, coloque-se diante do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos já em culto ao Senhor. Tudo o que fizermos aqui será para a glória do nosso Deus. Tudo o que nos lançarmos a fazer aqui será para que o nome de Jesus seja evidenciado. Eu não sei como foi o seu dia, como tem sido a sua semana, mas agora nesse momento nós nos unimos num só propósito. E o nosso objetivo aqui é um só: de exaltarmos, engrandecermos aquele que era, aquele que é e sempre será Deus. E o nome dele não poderia ser outro, o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o centro deste culto, o centro desta reunião, o centro das nossas vidas. E agora, faça essa oração aí, faça a sua oração sincera diante de Deus. Não fique esperando algo aqui do púlpito. Nós somos apenas aqui os facilitadores aqui, todo o ministério de louvor aqui nessa noite. Nós somos os servos, os instrumentos que Deus vai usar aqui, para que possamos tocar o coração de Deus, através da nossa adoração. Então abra agora o seu coração na presença do Senhor. Faça isso agora, abra o seu coração para Deus. Não se preocupe com quem está à sua direita, não se preocupe com quem está à sua esquerda, não se preocupe com os desafios, as dificuldades, as lutas que têm tentado muitas vezes tirar a nossa paz, a nossa alegria. Agora eu te convido a se voltar para Deus. Eu creio no poder da palavra de Deus. Eu creio, para aquele que bate a porta se abre, para aquele que busca o Senhor se revela. E nessa noite de mover de Deus, nós nos movemos em direção ao Senhor, e os céus vão se abrir aqui nessa noite. Pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu tens o controle total das nossas vidas, que o Senhor esteja na condução desse culto. Eu coloco a minha vida agora nas Tuas mãos, a vida, Senhor, da Vanessa agora nas Tuas mãos, toda a nossa equipe de louvor, o Daniel, o Greg, o Marcinho, o Richard, o João, toda a nossa equipe técnica, todos os pastores, evangelistas, todos que se dispõem a servir nesse culto. Senhor, tudo que nos lançamos a fazer aqui nessa noite é para a Tua glória, para o Teu louvor. Usa cada um de nós, e que os céus se abram nessa noite, e que o Senhor se mova entre nós, em nome de Jesus. Você que crê, dê um forte aplauso. Aquele que era, aquele que é e sempre será Deus. Aleluia. Quem está animado aqui nessa noite, faça assim com a mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Acene aí para quem está próximo a você, diga: paz do Senhor, queridão. Paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Vamos juntos buscar ao Senhor. Quem está disposto a buscar a Deus, diga: eis-me aqui, Senhor. Eu creio, vamos juntos. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu
O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Estamos na presença do nosso Deus. Essa nuvem nos movemos em direção ao Senhor. E o céu sobre nós também. Presença dele estamos. Jesus, tua presença, reunimos aqui. Contemplamos tua face e demos a ti. Pois o dia tua morte nos seguiu a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Onde nós estamos, na presença do nosso Deus, a honra e a glória, Senhor, todo o louvor ao nosso Deus. O véu que separava, cante. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, cante forte. Grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Dê um forte aplauso ao nosso Deus, o nosso Senhor. E o nome dele é? O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado, que veio a nós e transformou a nossa história, transformou a minha vida. Então abra o seu coração aí para Ele. Isso. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus, totalmente para o Senhor aqui nessa noite. Ele está aqui, ó. Aleluia. Deixa Ele fluir. Deixa Ele fluir. Oh.
os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Exalte. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Ele é santo, poderoso, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, Ele nos alcançou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Quem? Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado, engrandecido. Ele é santo, poderoso é.
te exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é. E ao Pai o seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me Ele é Senhor absoluto. Ele é Deus acima das circunstâncias. Ele é Deus presente. Ele é Deus conosco. Ele está aqui nessa noite. Ele está fluindo aqui em meio aos louvores. Isso. Ele não resiste a um coração humilde. Volte-se para Deus com toda a humildade. Volte-se para Deus com todo o teu ser, teu coração. E Ele vai realizar grandes coisas, como Ele já tem feito, como Ele já tem operado na minha e na sua vida. Exalte, declare quem Ele é. Aleluia. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, vem Espírito Santo, vem sobre o teu povo nessa noite, vem sobre a tua igreja. A obra é tua, nós somos teus, toda glória ao Senhor. Aleluia. Lindo és, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Enche esse lugar da tua glória, enche as nossas vidas. Tu tens total liberdade, Espírito Santo.
Espírito Santo, somos teus, somos teus. Vem, vem, tu tens o controle das nossas vidas. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. O que eu faço? Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Vem com a tua presença, Senhor. Deixa Ele fluir, deixa o Espírito Santo agir nessa noite. E por todas as nações, anunciando às multidões, Ele vive, Cristo vivo está. E por todas as nações, anunciando às multidões, Ele vive, Cristo vivo está. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Cante. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Ele em breve voltará. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Mais uma. Ele vive, Ele reina, Ele em breve voltará. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Nunca me deixarás, eu sei que não me deixarás. Tu és bom, bom. Tu és bom, cuja misericórdia dura para todo sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida.
Deus é maravilhoso. Deus é fiel. Você pode dizer isso? Deus, o meu Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua promessa. O que Ele cumpre, o que Ele promete, Ele cumpre. Oh, te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu corpo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Ele é bom, Ele é perfeito, incomparável. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cante, você conhece. És fiel. És fiel em todo tempo. Com todo o teu ser, diga. Em todo tempo tu és tão. Com todo o fôlego que tenho,
bondade de Deus, eu cantarei da bondade. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu, eu sou teu, e tu és meu. Minha vida dou, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em mim o teu minha vida dou. Nos entregamos a ti, Senhor, rendido a ti estou. E para sempre cantarei. Faz em minha vida o teu. A tua vontade e o teu querer, a tua vontade e o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Não mais eu, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, aleluia. Eu me rendo aos pés do Senhor. Você conhece essa também? Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Você pode dizer para ele: Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Ele é Senhor absoluto. Ele está transformando realidades aqui nessa noite. O poder de Deus, a presença de Deus transforma situações no mundo físico, no mundo espiritual. Ele está aqui. Quantos creem que Ele está aqui? Então atrai a presença de Deus, isso. Atrai a presença de Deus. Os anjos do Senhor estão aqui, ó. Estão fluindo no meio de nós. Nós estamos aqui em adoração com os anjos do Senhor, seres celestiais. Estão aqui dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é, sempre será Deus. Senhor, santo, santo,
digno de louvor, e digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor. Aleluia. É bem fácil, cante. Ao Senhor poderoso. Se expresse para Ele. Ao Senhor poderoso. Aleluia. Santo, é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor. Tu és santo, santo. As mãos lá em cima, louve. É o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor. Tu és santo. Mais forte. Santo para o Senhor. É o Senhor Deus poderoso, e digno de louvor, e digno de louvor. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rujam os mares ao sol de teu nome. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer. Agradeça e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o
tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode agradecer por tudo que Deus tem feito. Você pode dar o seu melhor aplauso, o seu melhor aleluia, o seu melhor glória a Deus, porque é Ele que está aqui recebendo a tua adoração, a minha adoração. Hoje é dia 25 de agosto, faltam 5 ou 6 dias para terminar o mês. E eu gostaria de fazer uma oração junto com você, que basicamente envolve todo mundo aqui. Eu queria orar pelo nosso trabalho. Eu não sei se você é um profissional liberal, que tem a sua própria empresa, os seus próprios clientes. Eu não sei se você é um funcionário numa linha de produção, numa fábrica, numa empresa média, grande, que lida com processos internos, logística. Eu não sei se você é uma dona de casa, que passa os dias cuidando da sua família, dos seus filhos e do seu lar. Eu não sei se você é um estudante, e por enquanto o seu trabalho, estudante, é estudar. Mas eu sei que todos nós aqui passamos no mínimo 8 horas por dia trabalhando. Todos nós temos isso em comum. E muitos pensam, chega em agosto, a conta das férias de julho bate, e você entra em desespero, e todo mundo fala que agosto é o mês do cachorro louco, e é não sei o que, e é não sei o que lá, é um mês ruim, não tem feriado, e não é, emenda uma coisa na outra. Porque as pessoas estão procurando a resposta no próprio trabalho, mas a tua resposta vem do céu. Eu não sei com o que você trabalha, mas o teu trabalho não está em crise, porque o nosso Deus não está em crise. Eu gostaria que você lesse junto comigo esse texto de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, que diz assim, você pode dizer em voz alta: confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Eu não sei com o que você trabalha, mas eu sei que se você entregar isso ao Senhor, não importa quanto tempo falta para o mês virar, o nosso Deus é o Deus que abre portas para metas serem batidas. O nosso Deus é o Deus que tranquiliza situações caóticas. O nosso Deus é o Deus que traz a provisão que você está esperando. Basta entregar para o Senhor. Entregar para o Senhor. Então agora eu gostaria que você fechasse seus olhos e pensasse no teu trabalho. Se você é empreendedor, pense na tua empresa. Se você é de uma linha de produção, pense no teu trabalho. Se você é estudante, pense nas tuas provas. Eu não sei, mas pense agora no que você dedica a tua vida. Pense agora no que você tem gastado de segunda a sexta, talvez de segunda a sábado, se dedicando, trabalhando. E agora eu gostaria que você colocasse suas mãos à frente, assim, como se você estivesse entregando algo ao Senhor, e começasse a entregar isso a Ele. Fale: Senhor, esse trabalho é o Senhor que está nele, é o Senhor que me deu. A minha provisão é o Senhor que dá. Aquilo que eu tenho é o Senhor que provê. Os clientes que eu tenho é o Senhor que mandou. As coisas que eu tenho é o Senhor que proveu. As dificuldades que eu tenho é o Senhor que vai me ajudar a superar. As lutas que eu tenho passado é o Senhor que vai lutar comigo. Senhor, nós oramos ao Teu santo nome, na autoridade do nome de Jesus, levantamos um clamor nessa noite. Senhor, mês de agosto não é o mês do cachorro louco, mês de agosto não é mês de problema, mês de agosto não é mês, Senhor, de metas não batidas. O mês de agosto é o mês que nós vamos experimentar a Tua glória e a Tua provisão. É o mês que nós vamos experimentar o Teu amor e a Tua bondade. É o mês que veremos portas milagrosas sendo abertas. É um mês que situações caóticas terão a paz do Espírito Santo. Senhor, nós oramos na Tua presença nesse momento, entregando ao Senhor o nosso trabalho, entregando ao Senhor a nossa empresa. Você pode fazer isso na presença de Deus. Fala: Senhor, a minha empresa é Tua, Senhor. Aquilo que eu tenho é Teu, Senhor. Senhor, entregamos a nossa posição,
a nossa posição de administrador, de logística, Senhor, nossa posição de repositor, de costureiro, de faxineiro, Senhor, não importa, nós entregamos isso ao Senhor, nós consagramos o que nós temos ao Senhor, e não importa a situação que estamos passando, nós cremos porque estamos entregando isso ao Senhor, que os planos que o Senhor tem preparado para nós serão planos bem-sucedidos, porque os planos que o Senhor tem para o teu povo são planos de bem e não de mal, são planos de continuar de glória em glória, crescendo, crescendo, porque o Senhor está conosco. Senhor, aos que estão aqui com medo do final do mês, aos que estão aqui com medo do mês que está quase para virar, Senhor, tranquilize esse coração. Senhor, nós cremos que o Senhor mandará a oportunidade certa, no lugar certo, no tempo certo. Nós cremos que o Senhor é o Deus que tem todo o poder e toda a autoridade, dono do ouro e da prata, o Senhor que manda clientes, o Senhor que manda oportunidades. Por isso entregamos tudo ao Senhor. Você pode falar isso mais uma vez para Ele: Senhor, eu entrego todo o meu trabalho ao Senhor. Eu entrego todo o meu trabalho ao Senhor. E porque nós consagramos o que nós temos, nós sabemos que o Senhor é participante dos nossos planos, participante do nosso trabalho, participante de tudo que nós fazemos, e que tudo isso seja para a tua honra, para a tua glória e pelo teu poder, no nome de Jesus, amém. Você pode dar um lindo aplauso na presença do Senhor. Vai lá, vai lá. Jesus, a honra, Tudo por causa dele. a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Deus tem feito muitas coisas por nós. Ele é bom o tempo todo, e o tempo todo o nosso Deus é bom. Gostaria que você se assentasse e acompanhasse um pouquinho de tudo que Deus tem feito aqui em nossa igreja, junto comigo no Mais Amoreiras. Tudo Amigo na Sede, uma noite especial para apresentar a quem você ama o verdadeiro amigo, Jesus. O que define a verdadeira força de um homem? Jovens de 15 a 25 anos. Chegou o Projeto Varão. Dias 4 e 5 de setembro na Casa do Oleiro. Um retiro para forjar o seu caráter e fortalecer a sua hombridade. Inscreva-se. Ei, você não está sozinho. Nós queremos te ouvir. Dia 4 de setembro tem roda de conversa do Clínica da Alma. Nesse Setembro Amarelo, vamos quebrar tabus e cuidar da nossa mente e do nosso coração. As inscrições na Central. Mulheres, vocês estão preparadas para mergulhar no amor de Deus? Vem aí, Ria Mulheres, de 18 a 20 de setembro. Serão dias incríveis com uma convidada surpresa que você vai amar. As vagas são limitadas. Faça sua inscrição na Central ou pelo QR Code. 3 dias que podem mudar a eternidade da sua vida. Encontro face a face no acampamento Casa do Oleiro. Um retiro intenso para você ser totalmente transformado por Deus. Permita-se viver isso. A IBA é a extensão da nossa casa. A IBA é uma unidade. A IBA é comunhão. Mais Amoreiras, a nossa família, o seu lugar. Aleluia, tem homens aqui também nessa noite. Temos mulheres aqui nessa noite. Temos homens aqui nessa noite. Os homens estão em poucos aqui hoje, porque ontem tivemos um encontro de homens. Quem trouxe o seu carro aí, o seu carro abençoado aqui ontem,
foi uma bênção. O pastor Vanderlei entrou num Porsche vermelho ali, ele falou que quase levou para casa, é que não era dele, então não deixaram. Temos o vídeo aí do que aconteceu ontem aqui no Encontro de Homens, se tiver o vídeo. O Vanderlei quase levou para casa, vocês viram ali, quase. É que tinha um dono, amém? Esse foi o nosso encontro de homens ontem. O nosso encontro das redes acontece às segundas-feiras. Primeira segunda-feira do mês, encontro de empreendedores. Terceira segunda-feira de cada mês, encontro das mulheres. E a quarta segunda-feira de cada mês, o encontro dos homens. Amém? Então não perca, não perca. Glória a Deus. Nós vamos participar aqui do momento especial, porque vem aí o culto do amigo. Tivemos já o culto do amigo nesse domingo, nas nossas extensões. Foi bênção, foi bênção, foi bênção no Vida Nova, foi bênção no Campo Grande. E domingo que vem aonde? É aqui, ó. O seu amigo estará aqui em nome de Jesus. O meu amigo estará aqui em nome de Jesus. Você crê? Diga amém. Então nós vamos, domingo nós já entregamos aí os convites. Vou pedir ajuda dos obreiros agora para entregar. Você que não recebeu o seu convite, você pode receber aí. Nós estamos falando em torno de 5 convites, mas se você vai convidar mais pessoas, levante a sua mão aí, você que não recebeu no domingo o seu convite e quer receber hoje. Os nossos obreiros vão entregar para você aí esse convite para o culto do amigo, que você vai entregar, é claro, para o seu amigo, que diz aqui: querido amigo. E aí você vai colocar o nome do seu amigo. Sua amizade é um presente valioso de Deus em minha vida, e sou imensamente grato por ela. Para expressar minha gratidão e honrar nossa amizade diante do Senhor, te convido a participar de um momento especial, o culto do amigo, onde gostaria de te prestar uma singela homenagem a você. Te espero no dia 30 de agosto, às 10 ou às 18h30, na Igreja Batista das Amoreiras, aqui na sede. Glória a Deus. Sua presença será uma grande alegria e tornará este dia ainda mais especial. Com carinho, qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Com carinho. E aí você vai colocar o seu nome aí. Então, no próximo domingo, vai ser o culto do amigo aqui na sede. Faça a sua parte. Faça a sua parte, porque Jesus Cristo está voltando. E eu creio que vai ser breve. E o que nós temos feito? Ele veio e nos deixou uma missão que Ele mesmo começou. E nós estamos anunciando a todo mundo, a toda a cidade de Campinas e a todo mundo, que Jesus Cristo salva. Somente Jesus Cristo salva. E é o que nós vamos ver aqui no próximo domingo. Muita salvação para a glória do nosso Deus. Você crê? Diga amém. Eu te convido a ficar em pé novamente comigo, por gentileza. E nós vamos participar do nosso momento de contribuição na obra de Deus. Um momento também de grande importância do nosso culto, onde nós demonstramos através do nosso gesto que nós nos importamos com a obra de Deus. Nós nos importamos com o reino de Deus. Então agora você pode participar aí da sua forma, da sua maneira. Você que se preparou para isso. Se você não se preparou, eu te convido a fazer algo. Faça algo. Nós estamos com as salvas aqui na frente, as maquininhas de cartão. Você já sabe aí os meios digitais de contribuição. E é uma atitude de fé que nós temos aqui, uma atitude de amor, um gesto de amor. Apenas reforçando você que fez um voto diante de Deus. Cumpra esse voto. Eu creio que todos nós já fizemos votos financeiros diante de Deus. E a Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto do que você não honrar. Então, se você fez esse voto diante do Senhor, cumpra. É melhor que se cumpra, porque eu creio na promessa da palavra de Deus, na minha e na sua vida. Você crê? Diga amém.
Então participe com muita alegria desse momento. Eu vou convidar aqui o pastor Renato para nos dirigir aqui numa palavra de oração. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento de contribuição. E vamos também colocar já domingo, próximo domingo, o nosso culto do amigo na presença do Senhor. Então eu te convido a fazer isso com muita alegria. Orar na certeza de que o Senhor está aqui ouvindo a nossa oração e o nosso clamor. Vamos orar. Amado Pai, nós te damos graças pela honra e o privilégio que temos de nos achegar essa noite diante do seu altar. Entregar a Ti, ó Deus, o fruto do nosso trabalho, daquilo que o Senhor mesmo proveu em nossas vidas. Semeando na Tua presença, crendo que o Senhor é o Deus que opera, multiplica e faz, ó Deus, que venhamos colher ainda mais do que lançamos em Sua presença. Por isso abençoe, ó Deus, a vida daqueles que com generosidade ofertaram e aqueles, ó Deus, que o Senhor pretende derramar bênçãos sem medida sobre a vida deles. Pai, há uma alegria enorme do nosso coração, porque está chegando um dia muito esperado por nós, o culto do amigo. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, que todos esses convites que foram entregues, que esses contatos que foram feitos, possa ter a bênção do Senhor, e toda resistência, todo e qualquer impedimento maligno caia por terra em nome de Jesus, e que esses nossos amigos aceitem e venham para adorar o Senhor, e aqui, Senhor, possam ser impactados com uma palavra que salva, que cura e que liberta. E no nome santo do Senhor nós pedimos a sua bênção também pela vida do pastor Daniel, que será o seu instrumento, a sua boca, a sua voz para nós aqui nessa noite. Que o Senhor use poderosamente, é o que te pedimos em nome de Jesus, e toda a igreja diga amém. Amém. Pode celebrar o Senhor. Retome sua vida. Antes de se assentar, eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus com você. Eu gostaria de ler o texto que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Você pode ler em voz alta no 3 junto comigo. 1, 2, 3. Venham sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha o que o autor, John Eldredge, que é o autor do livro Retome Sua Vida, fala sobre isso. A verdadeira restauração da alma começa quando deixamos de correr atrás de tudo que nos distrai e voltamos a viver na presença de Deus para quem fomos criados. Você foi criado para viver na presença de Deus. Então, antes de se assentar, você sabia que eu ia fazer isso. Vira para quem está perto de você e fala: em Deus você encontra descanso. E aí você pode tomar o teu assento. Deus, Ele está nos chamando a retomar a nossa vida. Deus está te chamando a retomar a sua vida. Eu não sei como foi o teu primeiro semestre, mas talvez você olhe para o teu primeiro semestre, você veja tudo que você passou, você veja tudo que você viveu, todas as oportunidades que você teve, e você fala: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Meu Deus, eu perdi tantas oportunidades no primeiro semestre. Meu Deus, eu perdi tanta coisa no primeiro semestre. Não só oportunidades talvez no trabalho, como acabamos de orar, mas oportunidades de estudo, oportunidades na família. Mas Deus é o Deus que restaura tudo aquilo que foi perdido. E Ele nos chama a restaurar, a retomar a nossa vida nele, através de pequenos hábitos, através daquilo que fazemos todos os dias. A gente está esperando algo grande acontecer para mudar, mas a mudança verdadeira que Deus nos mostra na sua palavra é a mudança que acontece todo dia, é a correção que Ele nos dá todo dia, a luz que Ele nos dá todo dia. E nessa série nós falamos já sobre muitas coisas. Nós falamos sobre colocar a nossa vida de volta no prumo, nós falamos sobre receber a bondade de Deus, a bondade que Ele já derramou sobre você. Falamos sobre receber essa bondade. E hoje também vamos falar de algo muito comum a todos: vivendo a graça das transições. Você pode repetir o título? Quem aqui já viveu uma transição? Quem não levantou a mão está mentindo. Você dormiu hoje? Amém ou não? Percebe que eu não falei amém? Porque faz 1 semana e meia que eu não sei o que é dormir. Graças a Deus. Porque parece que ela tem um relógio interno que é calculado com o meu. Quando eu durmo, ela acorda. É incrível, isso é maravilhoso. Então quer dizer que você já viveu uma transição hoje. Você estava dormindo e acordou. Você está pensando que transição é uma mudança. Nossa, eu estava no Japão e mudei para o Brasil. Isso também é uma transição. Mas não é só essa transição. São pequenas transições
que nós vivemos todos os dias, pequenos momentos de mudança que nós vivemos todos os dias. E em cada uma delas, escute bem o que eu vou te falar. Em cada uma delas, seja nas transições do teu trabalho, seja nas transições da tua casa, seja nas transições dos teus sentimentos, em cada uma delas, Deus está no controle. É Ele que está no controle. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: há um momento certo para... Sua vida está dentro de tudo? Sim ou não? Sim, a minha também. Então Deus tem um tempo certo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. O tempo certo, o tempo de Deus, o tempo onde as coisas começam a acontecer da melhor forma possível. É esse tempo que nós vivemos as transições de Deus. Nós pensamos que transições são ruins. Muita gente tem medo de transição, muita gente tem medo de mudança. Tem gente aqui que enrola mais no banho porque tem medo de sair no gelado. Eu sei que você fez isso hoje de manhã. Eu sei que hoje de manhã, quando você olhou para fora e viu que não tinha nem sol no céu, porque tanta nuvem, você falou assim: meu banho hoje vai ser de 1h30, se eu pudesse. Nós temos medo de transição, mas as transições são dádivas de Deus. Você pode repetir isso? As transições são dádivas de Deus. Não, repete mais alto então. Está vendo? A gente tem tanto medo de mudança que tem até medo de afirmar que é Deus que está dando. Estamos acostumados com transição, das simples até as mais difíceis. Mas uma transição que a gente está muito acostumado é a transição num semáforo. Semáforo tem 3 cores: verde, amarelo e vermelho. Se está vermelho, significa que é hora de transicionar aquele cruzamento. Se você fizer, pode dar muito errado. Amarelo é cuidado. E verde, pode ir que está tudo certo. Nós estamos acostumados com isso. Se alguém começa a não obedecer essa transição, pessoas começam a sofrer, coisas começam a dar errado, carros vão bater, acidentes vão acontecer. E hoje eu gostaria de olhar na palavra de Deus, nas transições que Deus está preparando para a tua vida, para você olhar para esse semáforo e ver que cor que ele está. Talvez você está pensando que você está pronto para uma transição, mas o semáforo que Deus te mostra ainda está no vermelho. Isso significa que é para você esperar. E às vezes você está tão acomodado, às vezes você está tão tranquilo no jeito que você está vivendo, mas o semáforo de Deus está verde. Ele quer que você saia de onde você está, porque Ele tem uma transição para um lugar melhor para você. Mas para isso você precisa olhar no semáforo. Para isso você precisa olhar os sinais que essa transição está dando, os sinais que Deus está dando. Se não atentarmos ao tempo de Deus para as transições, não o nosso, não o meu, o tempo de Deus, o tempo que Ele preparou, o tempo certo para tudo, em Eclesiastes 3. Se não nos atentarmos, vamos começar a nos machucar, porque a gente vai se lançar em transições que ainda não são hora de serem feitas, e vamos reter transições que já deveriam ter acontecido. A pressa constante machuca o coração, e as transições no tempo certo restauram a nossa vida. A nossa pressa, a nossa afobação de querer fazer tudo para ontem, elas machucam o nosso coração. Elas deixam a gente cansado, porque muitas vezes a gente tenta e não dá certo. Muitas vezes a gente luta e fica cansado de lutar antes de ganhar, e aí o nosso coração fica machucado. Nosso coração fica com cicatrizes, nosso coração fica... Você crê nisso? Você crê nisso? Fala então bem alto: eu creio. E nós precisamos entender isso, porque o nosso Deus, Ele trabalha com tempos e estações. O nosso Deus, Ele trabalha conosco. Ele não muda, mas nós mudamos. E Ele nos fez seres de processos, seres de estações, seres de transições. Olha o que está lá em Daniel 2:20. Ele está fazendo uma oração e diz assim: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. O 21 fala assim: é Ele quem muda o tempo e as estações. Você pode repetir essa frase? É Ele
remove reis e estabelece reis. Ele dá aos sábios e entendimento aos inteligentes. Olha que coisa maravilhosa. Ah, mas essa estação está demorando muito. É Deus que está no controle. Ah, mas está sendo muito difícil. Deus não perdeu o controle. Ah, mas eu não gosto do rei que está ocupando a posição de rei agora. Deus está no controle. Eu já estou vendo gente desesperada por causa da eleição. E eu nem sei para quem que você está torcendo para ganhar. Nem sei em quem que você vai votar. Não importa, já tem gente perdendo os cabelos. Mas o nosso Deus está no controle. Maior do que a política do Brasil, maior do que crises que podem vir, maior do que todas as coisas, está a mão soberana do nosso Deus. E Deus, Ele sempre trabalha com tempos e estações sobre nós. E isso acontece para o nosso equilíbrio. Isso não é por acaso, isso não é sem querer. Deus não faz nada sem querer. Desde o princípio, Deus cria seres de processo, uma criação inteira baseada em processos. Ele cria astros para nos dizerem, agora é dia e agora é noite. E isso é um processo. Talvez você não goste muito da noite, mas ela faz parte do equilíbrio que Deus criou. Talvez você não goste muito do dia. Isso acontece mais com quem é mais novo. Adolescente fala, eu sou noturno, eu sou quase uma coruja, porque eu gosto de ficar acordado de noite. Tem filho para você ver. Você vai começar a apreciar cada segundo de sono que Deus te dá. Mas o dia faz parte para que venha a noite. Desde o princípio, Deus opera em processos. Deus não faz tudo de uma vez na criação. Ele faz a criação em 6 dias e no 7º Ele descansa. Inclusive, Ele faz o trabalho e o descanso como processos independentes. Deus cria processos para o nosso equilíbrio. E se você começa a fugir disso, você começa a viver uma vida desequilibrada. Se você quiser viver só noite e não viver dia, você vai começar a ter problema, porque o sol nos dá vitaminas essenciais. Se você quiser viver só dia e não viver noite, você não vai conseguir descansar. Se nós não passarmos por processos nas fases da nossa vida, você vai ser um estranho. Porque imagina, quem é que tem mais de 40 anos? Glória a Deus, Deus te abençoe. Eu não. Eu estou menos. Imagina você com mais de 40 anos, com a mesma mentalidade de quando você tinha 12. Fala se não ia ser um negócio estranho. Pensa, você com 50 anos, 45 anos, chegando da aula de ciências, falando assim, nossa, estou com medo de reprovar de ano. 12 anos é o quê? 6º ano? 5º ano? Por aí, né? 6º. As mães de 12 anos sabem. Imagina você com... Irmãos, eu estou passando por um processo de transição na minha vida. Um processo muito gostoso, que vários dos meus colegas já passaram. O evangelista Luiz está passando junto comigo, porque ele também teve o Davi Luiz há 1 mês atrás. E é muito legal ver como Deus faz cada processo das transições. Porque se a minha filha viesse de um dia para o outro, eu ia ter um infarto e ia morrer. Mas Deus me deu 9 meses para preparar tudo para minha filha chegar. E mesmo assim eu não consegui terminar o quarto dela. A coitada está tendo que dormir na sala. Mas vai dar certo, Deus proverá. Quando ela não nasceu sabendo de tudo. Inclusive ela nasceu não sabendo de nada. E aí quando eu vi aquilo eu falei, meu Deus, como é legal. Como é legal ver esse serzinho que não sabe nada, mas saber que ele tem o potencial de se tornar uma grande serva de Deus, um grande homem de Deus, no caso do Davi Luiz. As transições, as mudanças, as estações fazem parte da vida que Deus nos criou para ter. E a criação funciona com base nisso. Mas a nossa vida tem sido tão acelerada. Isso tem sido algo comum nessa série. Desde o primeiro dia eu tenho falado, desacelera um pouco. Desacelera um pouquinho. Diminui um pouquinho a intensidade. Diminui um pouquinho a velocidade. Diminui um pouquinho o giro. Porque nós tentamos viver sem essas transições de tão corrida que está a nossa vida. A gente sai de uma reunião já pensando na outra. A gente sai de um momento já pensando no próximo. A gente come o almoço perguntando, o que tem para jantar?
A gente já participa de um momento pensando no próximo. E a gente vive uma vida tão corrida em todos os aspectos. Familiar, financeira, em todos os aspectos. Que nós tentamos viver uma vida sem transições, sem o tempo de Deus para as transições. Mas as coisas que Deus criou permanecem debaixo desse processo. Não importa o quão corrido eu quisesse que fosse, a Liz não ia dar à luz em menos de 9 meses. Não importa o quanto eu tentasse, o quanto eu conversasse com a Helena, filha, vem antes, ela não viria. Porque isso não é o processo que Deus criou. A nossa alma não foi criada para esse ritmo. A nossa alma, o nosso coração, não foi criada para esse ritmo acelerado. É antinatural. Deus nos criou para ter os processos dele. Ele nos criou com o tempo ideal em mente. Por isso, você não pode observar o tempo que o mundo está te dando. Porque o mundo é baseado em pressão. Eu não sei se você já caiu em golpe, mas uma das coisas que o golpista faz é colocar pressão para você não ter tempo para pensar. Agora, faz o Pix agora, faz não sei o que agora. Ah não, mas deixa eu ver, não vê nada, não tem tempo para ver, e não sei o que. Alguém aqui já viu isso acontecer? Eu já. Espero que você não tenha levado o golpe. Por quê? Porque quando você tira o tempo de absorver, o tempo da transição, o tempo das estações, o tempo do processo que Deus criou, a gente começa a viver uma vida desbalanceada. Por isso, antes de ver o tempo do mundo, comece a observar o tempo de Deus. Antes de tomar o próximo passo, comece a observar o tempo de Deus. Na sua família, talvez você está pensando em fazer uma grande transição. Talvez você esteja pensando em mudar de casa. Talvez você esteja pensando em se planejar para ter um filho. Às vezes você está se planejando para fazer alguma coisa com a tua família. Veja o semáforo que Deus está colocando na tua frente. Porque se ele estiver vermelho, talvez agora seja a hora de esperar. Mas se Deus está mostrando luz verde, está na hora de você dar o próximo passo. Mas isso não é baseado no semáforo do mundo. É baseado no tempo certo de Deus para todas as coisas. Porque se você segue o tempo de Deus para todas as coisas, não importa o passo que você der, a mão de Deus vai estar lá te segurando. Observe o tempo de Deus. E quando você fizer isso, entregue a Deus o que acabou de passar. Como assim, pastor? Entregue a Deus o que acabou de passar. Você pode repetir para mim? 1 Pedro 5,7 diz assim: entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Quem cuida de vocês? Nosso Deus. Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Nós ficamos exaustos, porque carregamos o que já deveria ter sido entregue. O momento acaba, não importa o momento, uma reunião, uma conversa difícil, um problema, uma pressão, o momento acaba, mas não vivemos a transição para fora dele. Quem aqui, depois de uma discussão, chegou em casa, foi dormir, e na hora de dormir ficou pensando em todos os argumentos que você poderia ter usado, mas não usou na discussão? Eu faço muito isso. É ansiedade o nome disso, tá bom? O nome disso é ansiedade. Porque você ainda está carregando algo que já deveria ter sido entregue. Você ainda está carregando algo sobre os seus ombros. Você está ainda carregando algo sobre o seu coração e sobre a sua mente, que já deveria ter sido entregue a Deus, porque é Ele que está cuidando. Ai, mas eu poderia ter argumentado melhor. O meu Deus está cuidando de mim. Pensa qualquer desculpa. Ai, mas eu poderia ter feito diferente. O meu Deus está cuidando de mim. Ai, pastor, mas eu poderia ter feito melhor. Está cuidando de mim. Nós deixamos o momento passar, mas a pressão permanece. Você vive isso. E as transições parecem difíceis, porque você não quer largar o que você deveria ter largado. Você sai da reunião, e você passa o resto da semana lembrando da reunião. Você tem uma conversa difícil, e conversas difíceis são naturais, gente. São normais. A gente tem medo de ter conversa difícil, mas elas são importantes. São muito importantes. Inclusive, são as conversas mais importantes que podemos ter. As conversas difíceis.
E aí quando você sai daquilo, ao invés de se libertar, você fica amargurado pensando: será que eu fiz certo? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu falei as coisas certas? Será que a pessoa entendeu certo? O teu Deus está cuidando de você. Você tem que entregar a Ele o que acabou de passar. Se você carrega isso, a gente precisa entregar essas transições a Deus. A gente precisa fazer uma oração sincera, entregando as nossas transições a Deus. E às vezes está tudo tão barulhento, porque nossa mente está tão barulhenta. Até quando está tudo quieto, nossa mente está barulhenta. Mas a gente esquece que a presença de Deus não está simplesmente no barulho, não está simplesmente na fumaça. Quando Elias estava na caverna, como um sussurro suave, a presença de Deus estava lá com ele. Como um sussurro suave, como um vento que vem e suavemente fala aos teus ouvidos: a presença de Deus está com você. Por isso, antes de continuar, eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu gostaria de pedir para o João parar de tocar um pouquinho. O que é raro, a gente tem preenchido todos os momentos de silêncio, com medo do silêncio, mas a gente não precisa ter medo do silêncio. Deus fala no silêncio também. Deus fala quando ninguém está falando. Deus fala ao teu coração. Então você poderia fechar os seus olhos junto comigo e entregar as tuas transições a Deus. Porque a presença de Deus não está na emoção que a música traz. A presença de Deus está na pessoa do Espírito Santo que está nesse ambiente. Está na presença da glória do Senhor que invade o templo, quando verdadeiros adoradores erguem suas mãos e clamam pela sua presença. E eu gostaria de fazer uma oração de entrega junto com você. Eu vou falar e você repete. Se você quiser junto comigo, você pode repetir junto comigo: Senhor, eu te entrego esse momento. Eu te entrego as transições da minha vida. Cuida daquilo que está fora do meu controle. Cuida daquilo que eu não tenho poder. E me permita viver plenamente a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso? Esse é o tipo de oração que você deve fazer nos momentos de transição. Nos momentos que você não consegue deixar passar. Depois da conversa difícil, depois da reunião, depois do momento que está na tua cabeça, vá na presença do Senhor e fala: Senhor, eu te entrego isso aqui. Eu te entrego o que eu não posso fazer. Eu te entrego aquilo que eu não tenho poder para mudar. Mas eu quero viver a tua vontade. Eu quero viver o teu tempo. Eu quero viver o que o Senhor tem preparado para mim. E aí você sente a presença de Deus nas transições. Transições são oportunidades de conhecer um pouquinho melhor Deus. Transições são oportunidades de sentir um pouquinho mais da presença de Deus. Porque normalmente a presença de Deus não compete com outras coisas. Se tem outra coisa no teu coração borbulhando, Deus não vai brigar não. Ele quer que você dê espaço. E às vezes, por não vivermos as transições debaixo da graça de Deus, nosso coração está tão cheio de ansiedades, de medos, de pavores, de ressentimentos, que nós não conseguimos sentir a presença dEle. Quando passamos por transições, temos uma oportunidade de desacelerar. E principalmente as transições difíceis. Principalmente as transições complicadas. Um amigo meu, ano passado, perdeu um emprego. E ele estava aqui na igreja, veio me contar. Ele falou: Dani, cara, eu fui demitido hoje. Eu virei para ele e falei: graças a Deus. Ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo, parecia que eu tinha xingado ele. Falei: graças a Deus, cara, você foi demitido. Ele: ô Dani, eu tenho conta para pagar. Eu falei: todo mundo tem. Mas Deus vai usar isso para fazer algo melhor na tua vida. Porque eu sou daqueles que creem que o melhor de Deus está sempre por vir. Quem mais crê nisso? Transições difíceis são oportunidades de sentir a presença de Deus. São oportunidades de dar mais um passo próximo à vontade de Deus para a tua vida. Porque nas transições nós podemos sentir a presença de Deus. Porque nas transições difíceis nós sentimos que Deus está cuidando de nós. Nós sentimos que a mão de Deus está perto. Porque quando está tudo indo muito bem,
a gente não nota muito a mão de Deus. Mas quando começa a ir de mal a pior, quando aquilo que estava bom começa a ficar difícil, aí você vê a mão de Deus sempre te protegendo. Ele nunca para de te proteger. Ele nunca para de cuidar de você. A gente retoma a nossa vida quando a gente aprende a parar entre um momento e outro, entre uma transição e outra, entre uma estação e outra, e encontrar Deus nesse momento. Entre a estação do plantio e a estação da colheita, é tempo de parar um momento e encontrar a presença de Deus. Tempo entre a colheita e o novo plantio é época de esperar um pouco, de desacelerar um pouco, porque o nosso mundo fala apenas em produtividade, e a produtividade é importante, mas ela não é tudo. Deus não quer simplesmente um relacionamento produtivo, Ele quer um relacionamento íntimo com você. Nós precisamos desacelerar um pouco e sentir a presença de Deus nas transições. E por último, você precisa crer que Deus quer te conduzir. Você precisa crer que Deus quer te conduzir. Provérbios 3:5 diz assim: confie no Senhor. Não é tão bonito que você vai ter que ler o 5 e o 6. Lê no 3 junto comigo. 1, 2, 3. Confie. Eu acho isso interessante. Deixa vocês aí um pouquinho, porque muitos falam assim: Senhor, me acompanhe. Mas acompanhar e conduzir são coisas diferentes. Muitos falam assim: Senhor, me acompanha onde for. Mas o que a palavra de Deus fala é: Senhor, me mostra todos os lugares que eu devo ir. Senhor, me mostre todos os lugares que o Senhor quer que eu entre. Me mostre todos os lugares que o Senhor quer que eu saia. Me mostre todas as transições que o Senhor quer que eu viva. Acompanhar e conduzir são coisas diferentes. E a nossa vida espiritual, ela se torna mais profunda quando deixamos de apenas correr. Porque é isso que nós aprendemos. Temos que correr. Para onde? Não sei. E cada um fica correndo de um lado para o outro, parecendo um bando de abobado, porque não sabe para onde está indo, não sabe qual é a linha de chegada. E um pergunta para o outro: para onde estamos indo? E todos respondem: não sei. Mas a nossa vida espiritual fica mais profunda quando paramos de simplesmente correr e começamos a caminhar junto com Deus, próximos de Deus. Aonde Jesus pisar, eu vou pisar atrás, porque eu sei que esse lugar é seguro. Teve uma vez que eu subi um monte junto com o pastor Rafael, e o pastor Rafael fez muito isso já, no nosso Monte Horebe. E lá tem muita jararaca, muito bicho. Lá eu vi as maiores aranhas da minha vida. E eu tenho um pavor de aranha. Hoje está melhor. E eu era pequeno. Teve uma vez que eu fui lá junto com o meu avô e com o meu pai, os dois mais experientes, e eu abobado no meio dos dois. Meu pai falou: filho, quando a gente estiver subindo no mato alto, aonde eu pisar, você pode pisar também. Aonde os meus pés estiverem, quando eu tirar, coloca o teu pé também. Porque aonde eu coloquei o meu pé, quando você colocar, naquele lugar vai ter segurança. E mais para frente, na hora eu não pensei nisso, mas mais para frente eu pensei: é exatamente isso que Deus faz com a gente. Deus não quer simplesmente nos acompanhar, Ele quer ir à frente, mostrando o caminho seguro no qual colocar os seus pés. Ele quer ir à sua frente, mostrando aonde não tem perigo, aonde Ele já passou, aonde Ele já deixou seguro. Aonde Jesus andar, coloca teu pé ali também, porque você vai estar sempre seguro com Ele. Você vai estar sempre seguro com Ele. A gente precisa buscar em Deus e fazer perguntas importantes. Senhor, o que o Senhor está fazendo agora? Será que você tem feito essas perguntas na tua oração? Será que nos teus momentos com Deus, talvez no teu carro indo para o trabalho, talvez de noite, quando está todo mundo dormindo e você tem um momentinho para falar com Deus, você separa esse momento para falar com Ele. Será que você tem perguntado: Deus, o que o Senhor está fazendo para eu te seguir? Senhor, como o Senhor quer que eu responda a essa estação que eu estou passando? Como o Senhor quer que eu responda? Como o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é o próximo passo que o Senhor quer que eu dê? Aonde o Senhor está junto comigo? Será que você tem feito
essas orações tão importantes, essas perguntas tão importantes, porque Deus não quer apenas te acompanhar. Você pode repetir isso? Deus não quer apenas me acompanhar. Deus quer me conduzir. Toda transição é uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor novamente. Talvez faz tempo que você não ouve a voz de Deus. Por isso que hoje eu estou te convidando a olhar para o semáforo, olhar para a voz dEle, olhar para o que Ele tem falado e retomar a tua vida. Nós retomamos a nossa vida quando somos conduzidos por Deus, quando somos liderados por Deus. Por isso transições não são ruins. Transições são dádivas de Deus. Viva a graça das transições. O mundo nos ensina a acelerar. Jesus, em João 15, nos ensina a permanecer. Quem permanece em mim e eu nele. Quem permanece conectado à videira. Quem permanece, não aquele que corre mais, não aquele que acelera mais, não aquele que produz mais, mas aquele que constantemente está permanecendo em Deus. Permanecer em Deus no descanso, na alegria. Permanecer em Deus no trabalho e na tristeza. O mundo valoriza apenas a produtividade, mas Deus valoriza o tempo certo e o momento certo que Ele preparou para a tua vida. Quem crê que Deus tem um tempo certo para você? Você pode ficar em pé junto comigo? As transições são presentes de Deus, porque Ele nos fez para viver transições. Nas transições que aprendemos a crescer, nas transições que aprendemos a nos desenvolver. As transições nos levam além. As transições nos permitem ouvir mais a voz de Deus. As transições são presentes divinos, e sem elas nós não conseguimos chegar bem no final. Sem elas nós não conseguimos chegar bem no final da vida. Mas o ponto não é se as transições, se as estações mudarão. Não é essa. A pergunta é: você tem vivido as transições debaixo da graça de Deus? Você tem vivido as estações da sua vida, as mudanças de estações, os cruzamentos da sua vida, nos quais você precisa decidir para onde ir, decidir qual o próximo passo dar? Você tem vivido esses momentos debaixo da graça de Deus? Porque a única forma de retomarmos a nossa vida, a única forma de restaurarmos a direção certa, a única forma de permanecermos navegando de forma saudável nesse mar, é se vivemos essas transições debaixo da graça de Deus. O autor do livro diz assim: quem não aprende a fazer transições, carrega pesos desnecessários. Quando você não aprende, transições virão. Eu acho que isso ficou bem claro. Não tem como evitar a transição, irmão. Não tem como impedir a estação de virar. Não vai virar não, estação. Não vai acontecer não, eu vou impedir. Não tem como. O que a Bíblia nos ensina é viver de forma correta. Quem não aprende a fazer transições corretas, carrega pesos desnecessários. Quem aprende a entregá-los a Deus, todas as estações, todas as transições, todo o peso, toda a ansiedade, quem aprende a entregar tudo isso a Deus, encontra descanso para a alma e para o coração. Eu gostaria de orar junto com você. Eu gostaria de orar para que Deus abrisse os nossos olhos para o que Ele mesmo já tem falado. Eu gostaria de orar junto com você, pedindo para que Deus nos ajudasse a ter clareza na visão, clareza no pensamento, para que você possa saber qual a próxima transição que Ele quer que você tome, como Ele quer que você haja, em que cor que está esse semáforo. Será que essa transição que você está esperando tanto, será que essa estação que você está esperando tanto para mudar, será que está no vermelho? Será que está no amarelo? Tempo de precaução, tempo de cuidado, tempo de prestar atenção. Ou está no verde, tempo de seguir, tempo de ir com tudo, tempo de não ter medo. Deus está aqui para nos ajudar. A presença de Deus, ela é maravilhosa. Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele é bom. Semana passada falamos muito disso. Ele é bom o tempo todo.
A bondade de Deus está sobre nós o tempo todo. E é essa bondade que nos ajuda a tomar as decisões certas. Gostaria que você fechasse os seus olhos junto comigo. Eu gostaria de orar a Deus por essa clareza. Orar a Deus por essa graça de viver as transições debaixo da vontade dEle. Viver as transições da forma correta. Mas antes de orar, eu gostaria que você, de olhos fechados, pensasse na transição que você está vivendo. Pensasse nas estações que estão mudando na sua vida. Talvez você está indo da primavera para o verão. Talvez você está indo do outono para o inverno. Talvez você estava no verão, época de colheita, indo para o outono, época de folhas secas. Mas em todas essas transições, o nosso Deus é maior. Em todas elas, o nosso Deus está no controle. E em todas elas, Ele nos ensina a dar o próximo passo. Senhor Jesus, na Tua presença nós oramos. Espírito Santo de Deus, o Senhor estava nesse lugar aguardando esse culto ao Senhor. O Senhor estava nesse lugar aguardando os louvores que foram proferidos nesse lugar. O Senhor estava aqui aguardando as orações que seriam feitas. O Senhor estava aguardando a pregação que seria ministrada. E o Senhor estava aguardando a transformação de coração que está acontecendo nesse momento. Senhor, nós pedimos, nessa transição, nesse momento, que o Senhor derrame Tua graça sobre nós. Que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua sabedoria, porque a Tua palavra fala que o Senhor muda as estações. O Senhor dá sabedoria aos sábios e o Senhor dá conhecimento aos inteligentes. Então, Senhor, derrama sabedoria sobre aquele que precisa de sabedoria para decidir. Derrama conhecimento sobre aquele que está confuso. Senhor, nos mostre o passo que o Senhor quer que nós demos. Senhor, mostre as transições que estão à nossa frente e nos ajude a discernir como está esse semáforo espiritual. Será que agora é hora de avançar? Será que agora é hora de parar? Será que agora é hora de ter cuidado, cautela? Você pode falar por um segundo aí junto com Deus? Qual é essa transição que você tem vivido? Qual é essa transição que você tem passado? Talvez seja uma transição no teu emprego. Talvez seja uma transição lá na tua família. Talvez seja uma estação que está mudando no teu coração. Talvez seja uma estação que está mudando no seu ano. Talvez seja um ano de mudança para você. Talvez seja uma mudança com os teus filhos. Talvez seja uma mudança com os teus pais. Talvez seja algo que precisa mudar com o seu cônjuge. Talvez seja algo que precisa mudar na forma que você se olha e se enxerga. Talvez seja uma estação que precisa mudar na forma que você fala com Deus e interage com Deus. Mas fala nesse momento agora, qual é essa estação que precisa mudar? Qual é essa estação que você está vendo diante de você? Qual é essa transição que está chegando? Qual é essa transição que está acontecendo? E aí, como oramos há pouco, diga a Ele: Senhor, eu entrego isso ao Senhor. Eu entrego isso ao Senhor. Eu entrego todas as transições da minha vida à Tua vontade. Que tudo, Senhor, esteja debaixo da Tua graça. Que tudo esteja debaixo do Teu querer, Senhor, porque nós queremos viver a graça das transições. Porque nós queremos viver a dádiva de Deus de crescermos cada vez mais debaixo da vontade e da graça do nosso Senhor. No nome de Jesus, nós oramos e declaramos sobre a nossa vida. Amém. Irmãos, ainda tem mais uma coisinha que a gente precisa conversar. Deus ainda tem mais para você retomar na tua vida. Deus ainda tem mais para você descobrir na tua vida. Semana que vem, nós vamos falar sobre tapando os buracos da alma. Talvez, bota o título da série aqui para mim. Talvez você esteja como esse barquinho. O problema é que o barquinho parece bonito, mas o assoalho dele está todo podre, cheio de buraquinhos, cheio de infiltrações. E não importa quão belo o barco seja, se ele está no mar e tem infiltração, o que vai acontecer com ele? Vai afundar. Deus não quer que tua vida afunde, amém? Semana que vem a gente vai falar sobre tapando os buracos da alma. Pequenas arestas, pequenas frestinhas. Mas eu queria fazer um pedido a você.
Tem pessoas que você convive que falam que o barco está bem, mas o barco está afundando. Tem pessoas que estão bem, mas o barco está cheio de buraquinho, e você sabe disso. Gostaria que você convidasse ela para estar aqui. Primeiro, convida para o culto do amigo, porque se ela está desse jeito, ela precisa conhecer Jesus. Jesus é o mais importante. O convite não é para você. Se quiser um para enquadrar, você pega depois. Esse aqui é para você entregar para alguém em amor. Em amor. Você vai virar para a pessoa e falar assim: cara, eu estou te entregando isso porque eu te amo. Ou talvez você não tenha intimidade para falar te amo para um colega de trabalho. Você fala: cara, porque eu gosto muito de você, eu te considero demais, e eu quero te ver no mesmo lugar que eu. Na igreja? Não, no céu. No céu, mas lá na igreja você vai conhecer quem leva para o céu. Então, no culto do amigo, irmão, isso já vai começar. Mas na semana que vem, gostaria de convidar você e mais essa pessoa para estarem aqui, para tapar os buracos da alma. Todo barco que está no mar, volta e meia, ele precisa ser tirado do mar, colocado numa doca seca, que chama, doca seca, para fazer pequenos reparos. Tirar as crostas, tirar aqueles bichinhos que ficam grudados, tirar os podres, fazer uma pintura nova. E é isso que Deus vai fazer com você semana que vem. A gente vai fechar essa série, Retome a Sua Vida, falando dessas pequenas infiltrações. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus repara todos os problemas, Deus repara todas as infiltrações. Posso contar com você? Posso contar com você? Dá esse presente de pai fresco para mim. Dá esse presente de pai fresco para mim. Trazer só mais uma pessoa junto com você. Vamos orar mais uma vez, antes da gente cantar um último louvor, agradecendo a Deus porque Ele é bom. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado por tudo que o Senhor é. O Senhor não precisa fazer nada por nós. Apenas por quem o Senhor é, nós damos glórias e honras ao Teu santo nome. Nós declaramos que o Senhor é eternamente santo. Senhor, obrigado, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos ajuda, nos mostra o caminho certo, nos mostra a direção certa, nos mostra qual é o próximo passo, cuida de nós constantemente. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, guarda os nossos negócios, guarda a nossa família e tudo que fizermos. E Senhor, não apenas nos acompanhe, mas nos conduza em tudo que fizermos essa semana, para a Tua glória e para a Tua honra. No nome de Jesus Cristo nós oramos, amém. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. There's a movie, there's a movie, there's a movie.